Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao canal Abrindo Histórias. E aí, curtiram lá no Instagram a minha visita a Londres? Eu deixei tudo gravadinho para vocês, é só visitar. Eu estava com saudade de vocês, então deixei para postar essa história maravilhosa agora, na véspera de Natal. Hoje, dia 24 de dezembro, é um dia super especial e eu queria deixar essa história gravadinha aqui para vocês. Então, já me seguiram lá no Instagram? Ainda não? Então vão ver lá as novidades que eu deixei para você essa semana. Foi muito bacana, muitas luzes de Natal, muitas novidades de Londres e você encontra lá no meu canal. Então não perca tempo e me siga no @abrindo-histórias. E claro, como sempre eu peço, se você tiver uma história bacana, como a história de hoje, maravilhosa, surpreendente, nos escreva aqui no abrindohistorias@gmail.com que eu com certeza vou contar aqui com o maior carinho. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já se inscreveram aqui no canal? Já ativaram o sininho? Então não perca tempo. Vem comigo aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixe o seu like e seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal. Assim o YouTube mostra esse canal para mais pessoas que nos mandam mais histórias e eu sempre estarei aqui com vocês. E para a história de hoje, eu realmente escolhi essa história para hoje porque é uma história de amor, né? Então aqui na véspera de Natal, onde todo mundo se reúne aí com seus familiares e a gente tá com aquele sentimento de amor mais intenso, eu deixei para contar essa história aqui para vocês e eu acredito que vocês vão se surpreender, porque é uma história, olha, é uma história bem diferente de todas que eu já ouvi. Hoje nós vamos contar a história aqui da nossa querida Isildinha. A Isildinha nos escreveu aqui. E ela, claro, esse nome é fictício, tá, gente? Todos os nomes e locais já foram trocados. Mas a nossa Isildinha, nossa querida Isildinha, ela é muito bacana. Eu conversei com ela antes de ir para Londres, para deixar a história pronta para vocês. E essa é uma história que vem ao longo aí da família dela e vocês vão entender do que eu tô falando, mas é uma história linda, uma história realmente de final feliz. Então, deixa de conversa e bora lá? Bora comigo então? Já pegou seu cafezinho? Tá preparando o almoço? Tá limpando a casa? Então bora comigo que essa história aqui, você vai ter tempo para limpar a casa, tomar um cafezinho. Me acompanha, vem comigo. Olá, Mi. Meu nome é Isolda, mais conhecida como Isildinha. Eu sou do Ceará, mais precisamente do interior do Ceará. E essa história fala um pouquinho sobre a minha família. A minha família é bem grande, viu, Mi? E ela tem história para contar. Então eu vou começar contando a vocês, mas antes gostaria de deixar meu beijo e meu abraço carinhoso e dizer que eu assisti todos os seus vídeos e fico ansiosa à espera de novas histórias aqui no canal Abrindo Histórias. Minha querida Isildinha, um beijo para você. Eu gostaria muito de agradecer a sua história incrível. Eu achei muito interessante, muito bacana a sua história. E desde já deixo aqui meu abraço para você carinhoso. Um beijo e continue nos seguindo, hein? Que aqui tá cheio de histórias para vocês. Então bora lá. Mi, a história se passa no interior do Ceará, minha terra natal. Eu tinha uns 10 anos na época. Então, eram em meados dos anos 60. A história se passa com um primo de terceiro grau do meu avô. O nome dele era Benedito. Benedito, como eu disse, era primo do meu pai, de terceiro ou quarto grau, não me lembro. Na época, se chamava de um primo distante. Ele era alto, olhos azuis, loiro, super gentil, super amável. Era uma pessoa daquelas que chamamos de pessoa do bem, sabe? Trabalhava em seu sítio com plantações, era agricultor. Pertencia à minha família, que era muito grande, como eu citei também anteriormente. E tínhamos por costume primo casar com primo. Olha isso, gente, que interessante. Primo casar com primo. Eu queria deixar aqui esse parênteses porque tem certos lugares, pessoas, costumes e famílias que primo é considerado ali como irmão, né? Mas aqui na família dela, pelo que ela está citando, era diferente. Primo
tinha que casar com o primo. Olha só, olha que interessante. É o primeiro ponto interessante dessa história aqui. Então, era como se a minha família quisesse, aliás, era como se a minha família não quisesse outros de fora para participar. Então, primos casavam com primos. Observação, Mi, eu não casei com primo não, mas isso eu deixo para uma próxima história. Olha que eu vou cobrar, hein, Zildinha? Me manda aqui sua história que a gente tá doidinho para saber. Então, na família havia uma prima chamada Ruth. Nós chamávamos de Rutinha. Rutinha era a prima direta de Benedito. Rutinha era uma mulher muito bonita. Ela parecia de origem alemã, loira e também tinha os olhos azuis. Bem cuidada, mas tinha um probleminha. Ela era bem brava, Mi. Eu lembro dela com os filhos e sua educação super rígida. Eles moravam no sítio próximo, Benedito e Rutinha. Então, eles moravam ali em sítios próximos, tá? A minha família era uma família de posses, então a maioria tinha seu próprio sítio. Um detalhe interessante para a época, nos anos 60, as mulheres e os homens casavam-se novos. Pois, após os 20 anos, se as mulheres não se casavam, eram chamadas de moça velha ou que iriam ficar para o caritó. Olha isso, gente, moça velha. Interessante. Ou iriam ficar para o caritó. Esse termo eu já ouvi. Você também já ouviu? Eu já ouvi. Minha avó citava isso. O termo caritó. Eu já ouvi sim, viu, Isudinha? Mas os homens que não se casavam não eram julgados. Então, era tudo certo para a época. Olha só, desde lá de trás, vocês veem aí como a sociedade é machista, né? Então, a mulher tinha que casar até ali, meados dos seus 20 anos. Se não casasse, era chamada do tal nome aqui, moça velha, ou olha, você vai ficar pro caritó, não casou ainda, mas o homem não. O homem, se não casasse, estava tudo bem. Olha só, né, gente? Vocês estão vendo, né? Então, vamos lá. A Rutinha, então, havia se casado com aproximadamente 16 anos. Rutinha é essa prima direta de Benedito. E Benedito tinha mais ou menos a mesma idade de Rutinha, né? Então ela casou com 16, Benedito tinha ali também os seus 16. Rutinha teve uma filha linda de nome Francisca. Francisca tinha os cabelos cor de ouro e os olhos verdes. Cresceu maravilhosa e como a família sempre se reunia, Benedito acompanhou o crescimento de Francisca. Passaram-se então 15 anos. Gente, essa história aqui é muito importante vocês se atentarem ali, né, com as passagens dos anos. Então, assim, Rutinha casou, mais ou menos com 16 anos, e o Benedito também tinha seus 16 anos. Rutinha teve ali a filha Francisca, né, linda, também loirinha, maravilhosa, como a mãe, né? E após isso, passaram-se 15 anos, e a história continua, prestem atenção. Passaram-se 15 anos, Benedito, então, com aproximadamente 30 anos, começou a enxergar Francisca, a filha de Rutinha, que agora estava na flor da idade, com seus 15 anos, linda e chamava muito a atenção dos homens da cidade. Benedito começou a enxergá-la de uma forma diferente, e quando percebeu-me, ele já estava apaixonado por Francisca. Começou então a flertar, como diziam na época, e ela correspondeu. Nascia ali um amor entre primos. Olha só, Benedito com 30 e Francisca, filha de Rutinha, com 15, começaram a flertar e se apaixonaram. Tudo certo, já que a família tinha esse costume, mas não contavam com Rutinha. Benedito, então, resolveu conversar com os pais de Francisca para pedi-la em namoro oficialmente. Foi quando veio uma grande surpresa, Mi. Rutinha foi terminantemente contra este romance. E por quê? Dizia ela que Benedito era muito velho para sua filha
e desta forma não permitia o namoro entre ambos. Ah, gente, que dó! Olha só, o Francisco tinha 30, Ruth tinha 15, então ali ela teve aquele insight, né? Depois dos 20 anos, apesar dos homens na época não serem taxados, a Rutinha não quis não que a filha namorasse com Benedito, olha só. Mas vamos ver o que aconteceu, vamos lá. Mas Francisca sofreu muito com isso, então seus pais a mandaram para a capital para estudar magistério. Nossa, magistério tinha na minha época também, viu? Magistério, não sei se ainda hoje tem, deve ter, né, gente, magistério? Olha só, ela foi então para a capital estudar magistério. E assim Benedito e Francisca foram separados. Ai, que dó, né? Vamos ver aqui. Benedito sofreu muito, não quis mais se envolver com mulher nenhuma e foi viver na sua vida na esperança de um dia reencontrar Francisca. Tinha notícias de Francisca por seus primos, os irmãos dela, e após alguns anos, Francisca retornou ao sítio onde vivia, porém, Benedito teve uma terrível surpresa, Mi. Francisca estava noiva e de casamento marcado para dali a um mês. Meu Deus, então a Francisca foi para a capital, né? Depois de uns anos ali, retornou. Mas retornou, gente, noiva e de casamento marcado. Pobre Benedito, né? Que dó. Mas vejam vocês, o noivo de Francisca não era um de seus primos, como era o costume da minha família. Sua mãe permitiu esse casamento. Foi um escândalo na família, pois a partir dali a tradição se perdeu. Mas Rutinha dizia que preferia ver sua filha casada com um outro a se casar com um homem muito mais velho como Benedito. É, dona Rutinha, terrível isso, hein? Tadinho do Benedito, gente, já tô com dó dele. E assim foi, Benedito arrasado não compareceu ao casamento. Na época do casamento, Francisca estava com 18 anos e Benedito uns 33. Francisca teve 2 filhos. A primogênita era Inês e o seu segundo filho, Joaquim. Ok, vida que segue, Benedito se dedicou à sua vida no campo e nunca mais quis se casar. A família de vez em quando se reunia, claro, e Benedito via agora seu amor do passado, Francisca, com sua família. Ok, tentou superar da melhor forma possível, Mi. Ele realmente fez um grande esforço e desejava sempre que Francisca fosse feliz. Ai, gente, coitado. Ok, passaram-se então 17 anos, mais uma passagem de tempo, prestem atenção. Então, Francisca se casou, teve 2 filhos, a primogênita Inês e o seu segundo filho, Joaquim. Passaram-se então 17 anos. Benedito agora estava com 50 anos. Inês, filha de Francisca, estava com 17 anos. E adivinhe o que aconteceu? Sim, minha gente, entre várias reuniões de família, Benedito e Inês se apaixonaram. Gente, que história é essa? Então, pera lá. Benedito gostava de Francisca, né? Mas a Rutinha, mãe de Francisca, não permitiu. Então, a Francisca foi para a capital e quando retornou à cidade, já noiva, né? Ela se casou e teve 2 filhos, sendo a primogênita Inês. E Benedito nunca mais quis saber de mulher nenhuma. Após 17 anos, a filha de Francisca, seu primeiro amor, né? Então, com 17 anos na época e Benedito com 50, numa dessas reuniões de família que era, pelo que eu tô entendendo aqui, frequentes, eles começaram a se conhecer e se apaixonaram. Meu Deus! Benedito, que todos esses anos, após Francisca, seu grande amor, ter ido embora, nunca tinha se interessado por outra mulher. Agora estava apaixonado pela filha dela, Inês. E Inês correspondeu. Mas a surpresa me vem agora.
Se na época Benedito, que tinha 30 anos, lá atrás, e Francisca 15, Rutinha, mãe de Francisca, o considerou velho para a filha, agora o cenário era o seguinte: Benedito estava com 50 anos e Inês 17. E o que Francisca achou desse relacionamento? Sim, gente, ela abençoou essa união. Minha gente, olha como o mundo dá voltas. Não, o mundo não dá volta, o mundo capota, né, minha gente? A Inês abençoou a relação do seu primeiro amor com a filha. Meu Deus, que incrível. Benedito e Inês se casaram e agora Francisca se tornava sogra de Benedito. O novo casal teve 5 filhos. Me recordo que eles viveram muito felizes por mais de 30 anos, pois Benedito morreu por volta dos seus 80 anos. Inês, que na época tinha aproximadamente uns 50, nunca mais quis saber de ninguém, nunca quis colocar outro no lugar de Benedito. É uma história de amor da vida para a vida. Essa história é sempre lembrada na minha família como um amor de outras vidas, pois é como se Benedito tivesse esperado por Inês e o amor de Francisca tivesse sido a ponte dessa união. Mi, deixa aqui essa linda história de amor, espero que você conte, pois eu acho que ainda assim, com tantas indas e vindas, com tantas pessoas com relacionamentos desfeitos, ainda assim vale tentar o amor. Um grande beijo para você, curto muito o seu canal, um Feliz Natal e um ano cheio de sucesso, de realizações. Beijos, Isildinha. Minha querida, um beijo para você, muito obrigada por ter escrito essa história incrível. Gente, que reviravolta foi essa nessa história? Eu achei linda essa história. E achei assim, a Francisca muito madura, né? Por aceitar o seu primeiro amor como genro ali, né? Abençoando a união da filha com o Benedito. Gente, que coisa incrível, né? Minha querida, muito obrigada. Eu também desejo a você um Feliz Natal. Muito obrigada por ter escrito aqui para nós. Eu deixei essa história especialmente agora, na véspera de Natal, porque é uma história de amor. E Natal é amor, não é? Então, eu queria deixar aqui para você o meu agradecimento por ter escrito essa história. Eu achei incrível, eu achei maravilhosa essa história. E olha só, a mãe da Francisca não aceitou Benedito, né? Namorar com a filha, que tinha 15 e Benedito 30, por ele ser velho demais. Só que a Francisca abençoou, né? Com muito mais ali, né? O Francisco era muito mais velho do que a Inês, né? Sua filha. Benedito tinha 50 e a Inês 17 na época. Então, a distância ali da idade era muito maior e mesmo assim Francisca abençoou essa união. Eu achei incrível. Muito obrigada por ter escrito. E vocês, o que vocês acharam dessa história? Eu achei surpreendente, eu achei assim incrível, realmente. Parece ali, a gente, né, nota algumas coisas assim que parece que a Francisca estava ali para fazer a ponte, né, do verdadeiro amor de Benedito, né, sendo a sua filha. Ela estava ali para fazer a ponte entre duas almas que se reencontraram, enfim. Eu achei maravilhoso. O que vocês acharam dessa história? Me deixa seu comentário aqui. Eu gostaria de deixar aqui para vocês o meu mais profundo desejo de Feliz Natal, um Natal de amor, um Natal de alegrias, que vocês continuem ali tendo esperança, que realizem os projetos de vocês, que estejam sempre em união, né? Que busquem sempre estarem bem com vocês mesmos, com a família de vocês, estarem próximo das pessoas que você ama, porque Natal é isso, né, gente? A gente fala muito de família, que a família só se reúne no Natal. Gente, na família a gente tem que ter assim como a nossa base. Seja quem vocês considerarem família. Às vezes um amigo que mora com você considera muito mais do que a família de sangue. Então, família é aquelas pessoas que você ama, que está junto de você, que cuida, que se importa com você. Então, eu espero que vocês, nesse Natal, estejam rodeados de pessoas que
ame você, que você possa também retribuir com muito amor. Muito obrigada por estarem me assistindo até agora. Deixa seu like se vocês gostaram, deixa seu comentário, como eu disse, isso ajuda muito o canal. Um grande beijo, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Natal para a família de vocês, com muita saúde. E a gente se encontra aqui para a próxima história, que aqui tá cheio de história, e eu espero vocês aqui no canal. Um beijo grande, com muito carinho, Feliz Natal, bye!